Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, nesta manhã, para trazer uma reflexão de Deus à vida de cada um de nós. Antes eu gostaria de orar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito, pela proteção de cada dia e pedir que, em nome de Jesus, Deus continue nos abençoando, nos livrando de todo mal e que Deus continue cuidando de nossas vidas, assim como Ele sempre cuidou. Oremos. Senhor Deus amado Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo. Pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor cuide de nossas famílias, que o Senhor proteja-nos, ó Pai, desse vírus. Pedimos também em nome de Jesus por todos aqueles que contraíram esse vírus, que o Senhor esteja cuidando, esteja livrando de todo mal, esteja protegendo e que nada de mal aconteça à vida de ninguém, ó Pai. Nos proteja, nos guie e peço que em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra que iremos dizer agora, ela venha alcançar aos nossos corações. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês na palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33, com o seguinte tema: confiança. Nós iremos hoje falar um pouquinho sobre confiança. A palavra de Deus diz o seguinte: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor complete essa mensagem, ó Pai, em nossos corações. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, confiança. É um tema difícil, né? Confiança. Quantas vezes nós passamos por situações e que nós precisamos aí confiar em alguém, em certas pessoas. Nessa lição de hoje aqui, irmão, nós tiramos algumas lições. A primeira dela é que nós, em ocasiões das nossas vidas, nós temos que confiar em alguém. Não tem como a gente viver a vida inteira sem a gente depositar a nossa confiança em alguém. Eu me lembro quando nós tivemos que colocar a Sara no berçário para a gente trabalhar. A Sara, ela foi para o berçário com 10 meses. E o quanto foi difícil para a gente confiar naquelas professoras, né? Um bebezinho de 10 meses, não sabia falar, não sabia andar ainda. E isso doeu muito no nosso coração, mas nós tivemos que confiar, nós tivemos que entregar nossa filha para aquelas pessoas que a gente mal conhecia ali no berçário, e nós tivemos que confiar naquelas pessoas, mas foi muito difícil, irmãos, foi muito difícil. Outra coisa que eu me lembro, quando a Sara teve que fazer uma cirurgia, né? Ela teve que fazer uma cirurgia ali, uma hérnia umbilical. E chegou o momento de iniciar aquela cirurgia, eles não nos deixaram entrar na sala. Nós novamente tivemos que confiar naqueles médicos, né? E entregar nossa filha para eles. E doeu muito também. A gente, às vezes, se sente impotente. Mas a gente teve que confiar naquelas pessoas. Mas às vezes, irmãos, infelizmente, nós nos decepcionamos com certas pessoas, seja no trabalho, seja na escola, seja no dia a dia, seja em casa. Acontece. Nós, infelizmente, nos decepcionamos. Mas a Bíblia relata
alguém em que nós jamais iremos nos decepcionar, né? A palavra de Deus, ela relata nesse momento aqui que Jesus, logo após ter realizado o milagre da multiplicação dos pães, do alimento, ele, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele tinha acabado de alimentar uma multidão de pessoas. A palavra de Deus fala que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que naquela época não eram contados. Então, deveria ser talvez o dobro de pessoas, né? Poderia ser 10.000 pessoas, ou mais, ou menos. Mas Jesus tinha acabado de realizar esse milagre e pediu para os discípulos deles entrar no barco e ir para o outro lado. E ele foi orar no monte. Ao voltar já estava tarde, já estava à noite, estava ventando muito. E o barco já estava lá no meio do mar e ele começou a andar sobre as águas. De repente, os discípulos viram e começaram a gritar de medo, pensando que era um fantasma, né? Mas Jesus disse: não, calma, tenha um bom ânimo, confia, sou eu, Jesus, o Cristo. E Pedro falou: se for o Senhor mesmo, então me chame para que eu possa também andar sobre as águas. Jesus falou: então venha. E ele confiou em Jesus Cristo e foi. Só que no meio do caminho, começou a ventar muito, ele deve ter se desesperado um pouco, e começou a afundar e gritou: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, me salva, Jesus. Jesus, o que Jesus fez? Jesus estendeu a mão para ele, segurou ele, né, e salvou ele, entrou no barco. Então, irmãos, a segunda lição que nós aprendemos é que se confiarmos em Cristo, em Deus, nunca iremos nos decepcionar. E a terceira lição que a gente aprende nesse texto aqui é que, infelizmente, nós somos homens de pequena fé. Quando Pedro estava afundando, Jesus o salvou. Quando ele entrou no barco, ele disse: homens de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, nós passamos por uma crise jamais vista aí pela nossa sociedade, né? Por nós, nesses últimos anos. O mundo inteiro passa por uma crise. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Nós temos tido fé que Jesus Cristo irá nos salvar? Nós temos tido fé que Ele é o único que pode nos salvar? Em quem nós temos colocado e depositado a nossa confiança? No nosso presidente? Nos médicos? Nas autoridades? Em quem nós temos realmente depositado a nossa confiança? A palavra de Deus, ela nos diz que Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. E é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Eu peço que, em nome de Jesus, Deus continue abençoando a cada um de vocês e completando essa mensagem no coração de cada um de nós. Devemos, irmãos, escolher em quem confiar, né? Claro que nós temos que confiar nas nossas autoridades, orar por elas, independente de quem seja. Mas a nossa principal confiança tem que ser no Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um excelente dia, uma semana abençoada. Que Jesus Cristo possa ser sempre aquele que vai cuidar de você. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz. Ótima semana a todos.